Bom, nós vimos no último vídeo que a questão da simetria de moléculas diatômicas. Quando a molécula diatômica não é homonuclear, nós temos uma operação de simetria significativa, que é a rotação em torno do eixo Z, o operador LZ comuta com a hamiltoniana, e, portanto, nós vamos poder ter essa classificação relacionada com a autofunção do operador LZ, que a gente aqui chama de lambda. Então, vamos ter os orbitais sigma, π e delta. Em moléculas homonucleares, nós temos um outro operador de simetria, que é o operador de inversão, e aí nós vamos ter funções pares e ímpares, então a gente vai ter funções sigma g, sigma u, π g, π u, delta g, delta u. Vamos agora então caminhar na direção de orbitais moleculares. Vou começar com uma coisa muito simples, que vocês já viram, para a molécula de H2, combinando dois orbitais 1s. Só para recordar isso que você já tem certamente muito bem na cabeça. Quando eu combino dois orbitais OS na posição de equilíbrio da molécula, portanto eu estou falando no mínimo da curva de potencial, eu vou obter um orbital sigma G e orbital sigma U. Esse é ligante e esse é antiligante. Estou fazendo, na verdade, uma combinação linear de orbitais atômicos, que a gente costuma chamar de LCAO, que é em inglês, Linear Combination of Atomic Orbitals, é a mesma coisa. Então, quando eu pego o orbital 1s para um átomo de hidrogênio e um orbital 1s e outro átomo, eu obtenho então esses dois primeiros orbitais sigma g e sigma u, e a gente tem aqui representada essas, nós estamos aqui falando da posição de equilíbrio, agora a gente vai representar isso nessas curvas de potenciais. Então esse orbital sigma g me dá esse estado ligante, que é o estado fundamental, e esse orbital sigma u vai estar relacionado com esse estado antiligante que está colocado aí. Muito bem. Agora, nós vamos continuar pensando nessa possibilidade de representar os orbitais moleculares como combinação linear. Agora, não mais de orbitais atômicos, mas de funções de base. Quer dizer, vamos agora fazer a expansão desse orbital, por exemplo, um sigma g, da coordenada R1, como uma combinação linear de funções de base centradas em um dos dois átomos. Vou colocar funções de base nesse primeiro átomo, funções de base nesse segundo átomo. E expressar essa combinação através dos coeficientes dessa expansão, esse orbital sigma g. Nossa tarefa, então, passa a ser determinar esses coeficientes da expansão. Em química quântica, nós costumamos utilizar funções de base gaussianas, de uma maneira geral. Isso porque as integrais de 1 e 200, nós vamos ver isso, saem mais fácil utilizando essas funções gaussianas. Nós vamos fazer funções centradas no primeiro núcleo, no segundo núcleo, que está um dos elétrons, e elas vão ter o formato x elevado a L, y elevado a M, z elevado a N, E elevado a menos alfa R2. Para uma molécula atômica, elas podem ser escritas como uma constante de normalização, x elevado a L, y elevado a M, z menos zk, onde k seria o núcleo 1 ou o núcleo 2, elevado a N, e E elevado a menos alfa R menos RK. Então nós vamos ter, por exemplo, funções do tipo S centradas no primeiro átomo, no núcleo 1, funções do tipo Px centradas no núcleo 1, ou funções do que a gente chama de tipo Pz centradas no núcleo 1. Funções do tipo S centradas no núcleo 2, aqui é R2, funções Px centradas em R2 e no núcleo 2 e funções Pz
centradas no núcleo 2. Podemos ter funções do tipo D também. Então, nós vamos estar construindo aí uma base de funções centradas em cada núcleo. Eu dei o exemplo da molécula diatômica, isso vale também, evidentemente, para qualquer molécula poliatômica. Nós vamos estar construindo um conjunto de funções de base para esse problema. E aí nós vamos usar o método de Hartree-Fock. Nós vamos escrever a função de onda para um determinado valor de R como um produto antissimétrico de orbitais moleculares agora. Portanto, nós vamos ter como diferença com relação ao nosso caso atômico que aqui eu vou ter o somatório sobre a interação colombiana do elétron com cada um dos núcleos. Mas a expressão para energia sai exatamente bastante parecida, né? Se a gente calcular o valor médio da energia, a gente obtém uma expressão para energia com esse formato, com a diferença que agora, na integral de um centro, ao invés de eu ter a interação colombiana do elétron com um dos núcleos, eu tenho a interação colombiana do elétron com todos os núcleos. As outras integrais de interação colombiana entre os elétrons saem exatamente igual. E aí, então nós vamos fazer uma expansão então, de cada um desses orbitais, φ, como uma combinação linear de funções de base centradas em cada um dos átomos que a gente tem na molécula. Essas aqui são as funções de base. E nós vamos perguntar qual o conjunto de coeficientes que minimizam a energia total. A gente já tinha visto que com esse formato a energia é dada por essa expressão e nós vamos ter essencialmente a mesma coisa que tivemos para átomos. Nós vamos ter um problema matricial, onde o somatório Ni de F mini Cni igual a S mini Cni, o que nos acaba levando a resolver o problema da matriz de Fock, dos coeficientes, da matriz de overlap dos coeficientes, onde a matriz de Fock é construída de uma maneira análoga àquela que nós tínhamos visto, só que aqui tem que completar colocando todos os núcleos. E aí, o que nós fazemos, né, e já vimos anteriormente, é que nessa matriz de Fock nós precisamos conhecer os orbitais, nós não os conhecemos, então nós não conseguimos construir a matriz de Fock. E aí nós resolvemos esse problema da mesma maneira que fizemos para átomo, através do campo autoconsistente. Nós fazemos um chute inicial, né? A gente pensa numa função de onda mais simples, por exemplo, desprezando a interação colombiana entre os núcleos, entre os elétrons, calcula um conjunto de coeficientes, lembrando que a gente está querendo aqui achar o conjunto de coeficientes que minimizam a energia total. A gente calcula um conjunto de coeficientes, com esse conjunto de coeficientes, que eu vou chamar de interação J igual a zero, nós calculamos a matriz de Fock, ou seja, calculamos esses operadores para esse conjunto de coeficientes, e aí nós resolvemos o problema dessas equações lineares acopladas, ou seja, nós resolvemos esse problema de determinantes, determinamos um novo conjunto de coeficientes da primeira interação. J igual a zero para 1, primeira interação. E aí nós pegamos esses coeficientes da primeira interação, digamos que calculamos o coeficiente da segunda interação. Chegamos então em coeficiente da Jésima interação. Calculamos essa matriz de Fock com esses coeficientes. Chegamos no problema de determinante, calculamos os coeficientes da Jésima, que dão entrada a Jésima mais uma interação. E vamos perguntando se esse processo convergiu. Ou seja, a energia de uma interação menos a energia da interação anterior é menor do que um certo valor? Se for,
ok. Se não for, a gente continua esse processo. Quando a gente convergir esse processo, isso significa que nós vamos estar obtendo a função de onda autoconsistente para esta base de funções gaussianas. No fundo, é um pouco assim, a gente começa com os elétrons não se enxergando, calcula um conjunto de coeficientes onde os elétrons se enxergam menos bem, menos pior, perdão, se enxergam minimamente, e aí coloca de novo, calcula o novo conjunto de coeficientes e vai indo até que os elétrons se enxergam da melhor forma possível dentro desse conjunto de funções de base, claro que dentro da aproximação de Born-Oppenheimer e dentro dessa forma de determinante para a função de onda. Então, é isso, nós vamos escrever cada orbital como sendo uma combinação linear de funções de base centradas em cada um dos núcleos. Já falei para vocês mais ou menos como é que é esse conjunto de funções de base e utilizamos o campo autoconsistente para calcular esses coeficientes. E isso é o método que a gente chama de Rutherford-Hutton, que é muito poderoso e muito utilizado em química quântica, sabendo então que a função de onda total vai ser o determinante Slater desses orbitais moleculares. Aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, do cálculo de nitrogênio, uma determinada base. Então, a gente fez uma base de funções tipo S, tipo P, tipo D, e obteve o orbital molecular 1σg como uma combinação linear dessas funções de base. O que a gente vai obter no cálculo desse, a gente dá para o programa as funções de base e obtém os coeficientes da expansão desse orbital 1σg nesse conjunto de funções de base. Do orbital 1σu, do 2σg, do 2σu, do 3σg e do 1πu. Vocês vão pegar um exemplo concreto na lista, vou de alguma maneira mostrar para vocês com mais detalhes na lista quais são as funções de base que vocês vão utilizar e vão obter os orbitais moleculares, não para o nitrogênio, no caso que eu vou escolher, e vão discutir a natureza desses orbitais. Fazendo isso, você consegue obter essas figuras, né, que a gente está acostumado, o orbital 1σg, 1σu, 2σg, 2σu, etc. Você consegue obter os seus orbitais moleculares e, com isso, compreender razoavelmente bem essas funções de onda moleculares. Esse método de Rutherford-Hutton tem limitações. Primeiro nós fizemos a aproximação de Born-Oppenheimer, depois nós construímos a função de onda como sendo um determinante Slater, e isso traz limitações nos cálculos, por exemplo, não conduz à dissociação correta das moléculas, e na nossa próxima aula, que é a última aula, eu vou falar sobre a limitação desse tipo de cálculo e possibilidades que nós temos de fazer cálculos mais aprimorados, considerando outras coisas nesses cálculos. Então, se já tem aproximadamente o que vocês precisam para fazer o segundo trabalho, então manda brasa, façam o segundo trabalho, que eu acho que essas coisas vão ficando mais claras na cabeça de vocês.